ainda o nosso texto de Lucas 14, diz que, no verso 21, voltando o servo, tudo contou a seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse a seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Vê que é uma situação radical da parte de Deus, e aqui diz que para chamar os coxos, os aleijados, enfim, isso que representa nós, os gentios, né? Ou seja, quem são os coxos, os aleijados, os cegos? São os que não possuem a lei. Quem não tem a lei de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, quem não tem a lei é considerado, essa é a simbologia bíblica, coxo, manco, aleijado, cego. Esses somos nós que não fazemos parte da lei israelita. Somos considerados assim pela simbologia bíblica, pela determinação de Deus. Então, agora, uma vez já conhecendo a Escritura, já não somos mais isso. Mas quem ainda continua sem conhecimento da verdade divina, sem estar empenhado no serviço de Deus, ainda é tratado dentro dessa simbologia. Mas aqueles que vão se convertendo à lei de Deus, vão ficando fora dela. Mas, de um modo geral, a parábola estava falando de quem? De nós, gentios, em que Deus fala para um servo e manda ele fazer um negócio com... sai depressa, né? Pede que ele tenha pressa. Ou seja, é como se uma coisa tivesse que ser emergente, como se o tempo fosse pouco, como se ele quisesse realizar uma obra rápido. Aí depois o servo vem numa segunda etapa, diz: olha, já está tudo pronto, ainda tem lugar, então sai de novo. Numa segunda etapa. Essa segunda etapa também tem várias simbologias. Houve um mover de Deus sobre a terra para chamar pessoas aos conceitos de Deus. Mas, já fizemos, ainda tem lugar, então sai de novo. Quer dizer, dá a entender de duas situações diferentes, dois moveres diferentes, chamando pessoas sobre a terra. Mas aqui, já fora, né? Já fora do conceito de Israel, porque Israel já ficou para trás lá. E o servo sai para buscar por duas vezes os coxos, mancos, os aleijados, e força-os a entrar. Quer dizer, vai ter que ser uma obra com veemência. Na primeira, diz assim: então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e becos da cidade, traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está, como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Quer dizer, é um mover em que o servo sai depressa, mas no segundo mover já vai com uma certa força, obriga. Isso dá a entender de duas situações diferentes envolvendo o projeto de Deus de povoar a sua grande ceia.
E esses deficientes são aqueles que não possuem o conhecimento da lei de Deus. A lei realmente de Deus é a glória para aquele que a conhece. Incrivelmente, nós vemos pessoas desprezando isso. Sabe por que as pessoas desprezam as expressões bíblicas? Por exemplo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, sem a palavra eu estou em trevas. Então, se alguém despreza o seu comportamento conforme a lei de Deus, o que a lei exige, é porque essa pessoa, na verdade, está desprezando o próprio Deus. Só despreza a Bíblia quem despreza o próprio Deus. E muita gente que não se empenha com a sua vida no cumprimento da Bíblia, é porque ela não está fazendo muito caso de Deus. Deus para ela não é lá essas realidades todas que alguns costumam dizer. Mas está chegando a hora em que a gente vai ver a realidade de tudo isso. Aí ele termina dizendo: porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Ou seja, quem não vai provar da ceia? Os que foram convidados primeiro. Os que foram convidados, os que tiveram o privilégio de serem convidados primeiros, esses não provarão a ceia. Depois vem um segundo, e posso assim dizer, um terceiro convite, e são esses, como a Bíblia diz assim, né? Os últimos serão os primeiros, né? Alguma coisa assim, né? Então esses últimos, como o Senhor Jesus também falou, né? Olha, meretrizes e pecadores adentrarão adiante de vós no reino dos céus. Ou seja, eles vão herdar o reino primeiro que vocês. E não quer dizer que eles fossem herdar. Nós sabemos que é uma geração final que vai herdar, lá naquela história da descida de Jesus no Monte das Oliveiras, enfim. Então, meretrizes e pecadores, essas meretrizes e pecadores também é símbolo de nós que não conhecemos a lei de Deus, não vivemos a lei de Deus. Tudo aquilo ali que não presta é símbolo nosso. Nós somos classificados como aquilo, uma vez que não conhecendo a lei de Deus, o que nos resta é ser taxados de meretrizes, de pecadores, de coxos, de mancos, de cegos, de aleijados, de pobres, né? Traze para que os pobres, é assim que Deus nos vê sem o conhecimento da sua lei, pobretão mesmo. E cá entre nós, irmão, de que adianta o ouro e a prata sem o conhecimento do nome do Senhor Jesus? Não adianta absolutamente nada, é ilusão, é pobre mesmo, né? Como diz lá Apocalipse: tu dizes, rico sou, de nada tenho falta, tu não sabes que tu és um pobre, um cego, um desgraçado, um miserável, um nu. Então, aqueles primeiros que foram convidados, eles não provarão dessa ceia. Se eles não provarão dessa ceia, existe um período exclusivo para a ceia. Se eles não provarão dessa ceia, significa que eles não alcançarão a salvação. Eles perdem a salvação deles. Isso é tão terrível, mas a perda da salvação para aqueles judeus que negaram a Jesus Cristo, negaram o primeiro convite, é um fato. Ao contrário do que muito pastorzinho de meia tigela vive dizendo por aí: irmãos, os judeus já são salvos. Os judeus são o povo escolhido, só se for escolhido para povoar o inferno. Escolhido é aquele que se enquadra na palavra de Deus. Esse é escolhido. Agora, chamados, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quem são os muitos chamados? O mundo inteiro é chamado. Deus chama todos os povos de todas as tribos, línguas e nações ao arrependimento. Deus chama o mundo, muitos são chamados, mas escolhido é aquele que depois de chamado se enquadra nas regras. Quando você vem para a igreja, você não tem conhecimento de que o evangelho é uma doutrina gloriosa de regras. Você não tem esse conhecimento quando você vem para a igreja.
Quando você chega na igreja, aí você vai mexer em alguma coisa, e diz, irmão, não mexe aí não. Pastor, eu cantava lá no mundo, eu agora quero cantar para Jesus. Tá, irmão, senta no banco, quando Jesus te chamar, você canta. Você começa a se deparar, claro, diferente de outros lugares, né, irmão? Não, tu cantava para o diabo, agora tu vai cantar para Deus. Tu era pai de santo, tu pregava para o diabo, tu dava conselho doutrinário para o diabo. Não, agora tu vai doutrinar para Deus. Por aí, nessas biroscas tem isso, mas no evangelho não, tem regra. Então a pessoa chega, aí você começa a mostrar a regra para ela. Mostra aqui, mostra ali, daqui a pouco ela diz, não quero saber disso não, vou voltar lá para a minha vida. Ou então vou para outra igreja, onde eu possa ter liberdade, para fazer as coisas que eu quero trabalhar para Deus, e aqui não estão me deixando, então eu vou procurar uma igreja porque eu possa trabalhar para Deus. E vai achar, irmão, vai achar um bocado de igreja que ele possa trabalhar, mas não para Deus. Para Deus não. Para Deus tem regra, ninguém pode chegar na igreja hoje e amanhã está fazendo alguma coisa porque sabe. Não, na igreja ninguém faz porque sabe, faz porque é chamado para fazer. Não tem negócio de eu sei não importa, irmão. Tem tanta coisa que eu sei fazer e não posso fazer? Eu não posso fazer? Irmão, tem, acredite que tem. Então, muitos são chamados, agora, quando se deparam com as regras e se enquadram nas regras, aí entra a seleção, poucos são escolhidos, porque cá entre nós, o ser humano gosta mesmo de bagunça. O ser humano gosta de bagunça, irmão. Regra, uma vez na igreja, fala esse negócio de regra, uma vez na igreja, tinha um irmão que dirigia lá não sei o que, acho que era uma questão de louvor, só chegava atrasado, era o patricinho da igreja, só chegava atrasado. E um dia o pastor falou assim, eu vou dar uma dura nesse irmão, mas ninguém acreditou, o camarada era tudo, se ele não fosse não tinha louvor. O pastor não ia deixar uma igreja de 200 membros sem louvor? Ninguém acreditou. Aí o camarada um dia começou tal, e ele não apareceu e tal, ele só chegava na bucha. Quando ele foi sentando, ô fulano, por favor, fica no seu lugar lá na congregação, tá? Irmãos, hoje nós vamos tocar a igreja no louvor a capela, sem nenhum instrumento. E assim foi, irmão. Depois virou para ele, enquanto você não aprender a chegar na hora, você não toca mais nada aqui dentro dessa igreja. Ninguém acreditou nisso. Cadê o fulano? É só botar uma regra de mais 5 minutos, pronto, acabou, meu irmão. Você descobre logo quem verdadeiramente quer Deus e quem quer se exibir. Chegava atrasado, ficava todo mundo, pô, irmão, não vai chegar não? Fulano não vai chegar não? Caramba, o cara não veio, hein? Como é que vai ser? Aí quando estava no último instante, lá vem o patricinho, aí vai afinar a guitarra, vai conectar os cabos, vai, e todo mundo esperando ele. Cá entre nós, esse pastor foi mesmo um frouxo, que se fosse eu, meu irmão, eu já tinha barrado isso há muito tempo. Sinceramente, mas ele fez o que ninguém imaginava que ele fosse fazer. Porque uma igreja sem louvor, irmão, não confunda as coisas, a igreja pode estar sem instrumento, mas o louvor procede daqui, do coração. Se tem gente não precisa nem abrir a boca, para expressar sua gratidão diante de Deus, o louvor já está feito e acabou a história. Instrumento é secundário, porque quando os nossos irmãos começaram lá no passado, fugindo, tinha que louvar dentro dos cemitérios, não tinha violão, não tinha nada lá. Então essa é a realidade. Então, irmão, o que acontece? Houve um convite, mas um foi se preocupar com o seu campo, com o seu negócio, o outro com a sua junta de boi, o outro com o seu casamento, foram se preocupar com um monte de coisas. Jesus falou, então tá bom, deixa esses camaradas de lado, eu vou buscar outra turma. Foi exatamente, abandonou Israel e foi buscar a igreja, exatamente o símbolo do casamento de Moisés.
em que Moisés casou com uma mulher que seria impossível casar com ela, uma mulher cuxita. Parece que tem uma nação chamada Cush, né? Na África. Não é isso? É na África. Me parece até que essa mulher de Moisés era negra. Segundo alguns relatos, parece que essa mulher era até negra. Para o judeu, irmão, isso aí, para aquele judeu arrogante, prepotente, Moisés, como é que é? Não, tu não é só profeta não, que história é essa de tu casar com essa mulher aí? Aquilo ali era símbolo que realmente Deus um dia ia se voltar com a sua lei representada em Moisés, se voltar para os gentios, para cada um de nós. Bom, eu vos declaro, nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia, né? Então, houve um primeiro chamado, depois um segundo, e mais um tempo à frente, uma terceira convocação, aonde Deus mostrou o seu grande desejo em levar as pessoas a adentrarem o seu reino, a sua grande ceia, serem participantes da sua salvação. Mas, à semelhança do que aconteceu com Israel, em que um estava preocupado com o trabalho lá da sua compra no seu campo, o outro com a compra das suas juntas e o seu trabalho na sua seara, e o outro preocupado com o seu casamento, com a sua família, etc., a exemplo disso, a mesma história hoje se repete com a igreja. Pessoas não se lançam à obra de Deus porque têm os seus afazeres e não conseguem fé para abrir mão, renunciar, abnegar e se lançar às coisas de Deus. Então, para concluirmos, é a parábola da semente, que diz que uma caiu entre pedras, outra caiu entre espinhos, outra caiu à beira do caminho, mas teve uma que caiu em boa terra. Então, pedras, espinhos e à beira do caminho, esses são os que compram as suas juntas de boi, os que compram seu campo, os que se dão em casamentos. E a boa terra são aqueles que renunciam tudo para seguir a Jesus Cristo. Amém. Temos perguntas? Oi, pastor. É uma pergunta sobre esses dois últimos chamados, né? No caso aqui, o segundo e o terceiro. Quando ele fala que vai e traz, né? O outro, ele vai e obriga. Ou seja, ele manda ele ficar pelos caminhos e atalhos, ou seja, não escapa nada. É só um comentário assim, esse terceiro chamado parece que claramente tipifica a restauração, que abrange tudo, não escapa nada. Poderia ser por esse caminho? Pode-se pensar sobre isso, sim, porque dentro da era da igreja, desde que a igreja foi implantada, houve um chamado fundamentado no Evangelho. E o que Jesus disse? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Só que esse Evangelho, ele vem sendo pregado desde que a igreja foi fundada, até bem pouco tempo, direcionado muito especificamente a um povo gentio, ou melhor ainda falando, não só gentio, a um povo ímpio, né? A um povo ímpio. Foram aos ímpios que esta palavra vem sempre sendo pregada e chamando-os ao arrependimento. Aí houve uma segunda investida de Deus, por exemplo, que é a voz da restauração, em que o objetivo principal desta voz da restauração é alcançar cristãos. Este é o objetivo principal. Porém, ainda assim,
e como exemplo disso, nós temos aí várias pessoas dentro da igreja, pessoas que eram ímpios. O que é que nós consideramos ímpios? Não pessoas necessariamente que vivam na impiedade, mas pessoas que não têm nenhum conhecimento da palavra de Deus, que são ainda considerados coxos, aleijados, mancos, como diz aqui essa segunda parte, né? Ainda há lugar, respondeu o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique a minha casa cheia. Essa segunda parte pode ser esse enfoque da voz da restauração, que é o que nós temos identificado como uma mudança de dispensação. Então, dentro desse conceito, eu particularmente também acredito nisso, porque a voz da restauração, embora tenha como objetivo principal os cristãos, nós ainda assim temos encontrado em nosso meio pessoas que não eram cristãs e que estão vindo nessa rede aí, dessa segunda investida de Deus, que é a voz da restauração. Se nós voltarmos atrás para comparar isso a Israel, nós não vamos ficar atônitos nem surpresos. Isso faz parte também do cenário de Israel, porque o ímpio ou o gentio, ele não era 100% discriminado de Israel, não. Ao contrário, Deus tinha lei em que ele dizia que o estrangeiro, né, não seria maltratado, o estrangeiro seria aceito. E o estrangeiro, tem uma expressão tão clara da Bíblia, diz que o estrangeiro também deveria guardar a lei. Então nós vamos vendo que a simbologia se aplica. Dentro daquele cenário de Israel, nós vamos achando todo comportamento aqui dentro do cenário da igreja também. Então, da mesma maneira, hoje, voz da restauração é pregar para crente e ponto final. Mas se eu tiver a oportunidade de deixar uma palavra para um ímpio, eu deixo. Muitas vezes, na verdade, é o Espírito Santo que move isso, né? E eu já dei muita palavra para ímpio. Depois de a voz da restauração ser implantada, já me vi pregando para muito ímpio. Muito. Na rua, por e-mail, por Facebook, joga um vídeo e de repente as pessoas têm uma reação. E hoje dentro da nossa igreja, graças a Deus, nós temos muitas pessoas que, mesmo depois da voz da restauração, pessoas não vieram sendo cristãs, elas não eram cristãs e acabaram se firmando aí, graças a Deus, na voz da restauração. Então esse segundo chamado tem muito a ver sim com essa equiparação. Outra coisa, você vê que o próprio casamento de Moisés com aquela mulher de Cuxi, e se você observar, procurar a palavra estrangeiro numa chave bíblica, na chave bíblica vem lá a palavra estrangeiro, aí você tem um monte de referências bíblicas sobre aonde aparece aquela palavra estrangeiro, e o contexto da Bíblia você vai ler lá. Quando você vai nessa palavra estrangeiro e vê aquelas referências, você vai ver que Deus não estava excluindo o estrangeiro da sua lei e da sua salvação. Temos Raabe, por exemplo, e é toda a casa de Raabe, né? E Deus não está excluindo. Agora, existem alguns serviços que são restritos a judeus. Existem alguns serviços que são restritos a judeus. No nosso caso hoje, como igreja, não existe nenhum serviço restrito a ninguém. Todo aquele que se lançar à mão de Deus e que Deus, depois de provar e aprovar, Deus coloca a serviço na sua obra. Lá em Israel, não. Um estrangeiro nunca assumiria um ofício sacerdotal, nunca assumiria um lugar dentro do templo, dentro do santuário, nunca assumiria. Hoje não, hoje assume. Hoje qualquer um que se entregue a Jesus Cristo assume
qualquer posição que ele tenha para dar a um homem sobre a terra. Essa diferença existe, mas o chamado ao ímpio, essa segunda alternativa, vou assim usar essa expressão, isso sempre existiu com Israel e também existe com a igreja nessa voz da restauração. Porém, o objetivo principal, assim como era com Israel, assim como é a igreja, existe um foco principal. A indignação dele, né, fica bem patente, porque veja o que acontece. Há uma ceia, né, ou bodas, mas ela não foi edificada do nada. Essa ceia, essas bodas, como diz a profecia do Antigo Testamento, ela é a revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo que? O sacrifício de Jesus Cristo que garante esse chamado, essa ceia, essas bodas, essa festa, essa salvação. Então, a pessoa está dizendo assim, não, peraí, eu estou ocupado, eu tenho que cuidar do meu campo. Caramba, aí Deus está olhando assim, pô, peraí, eu estou sacrificando meu filho. Não, eu comprei aqui 5 juntinhas de boi, eu tenho que ir lá arar minha terra, eu tenho que dar uma experimentada nessa junta de boi. Aí Deus está dizendo assim, mas peraí, cara, eu sacrifiquei meu filho. Olha a coroa de espinho, olha a cruz, tá, entendeu a coisa como é? Olha aí, meu filho despiu-se da sua glória para habitar entre vós. Aí vem o outro, não, porque eu me casei, tá, tudo bem, tu se casou, mas eu sacrifiquei o meu filho. Então essa é a realidade. Quer dizer, diante dessa situação, Deus sacrifica o filho dele por mim. Eu digo assim, pô Deus, espera aí, dá um tempo aí, eu estou meio ocupado, tá? Quando eu sobrar um tempo, eu atento aí para esse teu sacrifício. Deus vai me olhar e vai dizer assim, eu te amo. Vai dizer, eu te amo. O quê? Eu sacrifico o meu filho e tu está ocupado? Tu nunca mais provarás da minha ceia. Eu diria isso. Eu sacrifico o meu filho para salvar um camarada, e o camarada diz que está ocupado, que tem que cuidar do boi, que tem que cuidar do campo, que tem que cuidar do casamento dele. Ah, é? Então tá, vai cuidar, mas tu nunca mais, não tem segunda chance. Foi o que encerrou aqui a parábola, né? Vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia, porque ele ficou indignado. Irmão, quem não ficaria, né? E tem gente que é assim, não está fazendo caso do grande sacrifício de Jesus Cristo. Então, há textos bíblicos mostrando a ira de Deus, mas muita gente está aí se iludindo com o amor de Deus. Meu irmão, quem confia só nisso que Deus é amor, está confiando apenas em ilusão. Eu não estou nem aí para essa história de que Deus é amor. Meu negócio é andar certo. Meu negócio é andar certo. Não, mas se tu pisar na bola, Deus tem misericórdia. Não me interessa se ele vai ter misericórdia ou não. Eu tenho que andar certo, eu não quero errar, eu não quero pisar na bola. E se ele não tiver misericórdia? E se ele chegar para mim e disser que nem disse para Davi, eu tenho 3 pedidos para te fazer, escolhe um. Escolhe um dos 3 pedidos que eu vou te apresentar aí. Perseguido pelos inimigos, cair pela espada e pela peste do Senhor. E o outro, qual era o outro? Tudo igual, meu irmão. Se tu olhar aqueles pedidos, são 3 pedidos iguaizinhos, tudo de dor, angústia e aflição. Então, não tem esse negócio de confiar no amor de Deus, o amor de Deus já está representado, foi o que foi feito, agora você tem que andar certo. Eu conheci um jovem, que ele dizia assim, nós estávamos numa reunião, aí um profeta se levantou e falou assim, olha jovem, eu te vejo subindo o morro para comprar maconha e cocaína, não faz isso não, hein? Deus te ama e tal, não faz isso não, dizia lá para o rapaz, tal de Jorge Mário. Aí ele depois conversando com a gente, não, poxa, mas o fulano não era traficante, hoje não é pastor? Pô, também se eu subir o morro, não tem erro não, depois Deus perdoa. Ah, é? Eu conheci uma irmã, vou assim tratar,
que casada, mãe de 2 filhos e planejando trair o marido com um ex-namorado. Tudo da igreja, tudo da igreja. Aí por um acaso estava lá com uma enfermidadezinha e foram no gabinete de um pastor que eu conheci. Chegou lá no gabinete do pastor, queria que o senhor orasse, Deus tem operado aí no seu ministério, por orar, porque não lembro qual era o problema, tal. Aí o pastor, não, vamos orar, Jesus é bom, Jesus está curando abundantemente, vamos orar. Orou. Quando acabou de orar, falou assim, olha, Deus está me revelando que você está pensando em trair o seu marido. Não faça isso, porque ele não vai te perdoar. Não faça isso, porque ele não vai te perdoar. E sabe o que estava na cabeça dela? Depois ela abriu o jogo, contou pra gente. Sabe o que estava na cabeça dela? Não, eu posso, mas depois eu peço perdão e Deus perdoa. Que ilusão, meu irmão. Jesus Cristo morreu na cruz, vamos acordar, meu irmão. Eu não posso mais tropeçar. Se eu tropeçar, o que Paulo diz? Lá em Hebreus. Aquele que uma vez iluminado, provou o dom da palavra, as virtudes do século vindouro, e vindo a recair, é como que se novamente crucificasse Jesus Cristo. Não pode mais ser restaurado, é o que diz a Bíblia. E tem muita gente achando que erra, levanta e está tudo bem. Não está tudo bem não, você pode errar e levantar, mas que não está tudo bem, não está tudo bem. Tua estrada mudou, os projetos que Deus tinha mudaram, as bênçãos que Deus tinha você perdeu. Você pode até cair e levantar, mas muito que estava proposto para a sua vida já era. Quer uma prova? Davi caiu, foi lá e disse, Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto. Se tu quisesse sacrifício eu te dava, Senhor, mas tu quer um coração quebrantado e contrito. É isso que o Senhor quer. Deus falou, beleza, Davi, tu está de pé, mas a espada não vai se apartar mais da tua casa. Tá bom, Davi aguentou aquilo. Lá na frente, Davi chamou todos os seus oficiais. Olha, tá vendo a madeira que eu mandei cortar lá dos cedros? Tá vendo o ouro, tá vendo a prata? Vamos construir o templo. Natã, vou construir o templo para o Senhor. Natã falou assim, ô Davi, tu é um homem de Deus, rapaz, faz o que tiver no teu coração, constrói, porque Deus é contigo em tudo que tu fizer. Aí Natã saiu assim. Quando Natã saiu, Deus falou assim, vai lá e diz para Davi que ele não construirá o meu templo. Ele pisou na bola, ele é um homem sanguinário. Natã voltou, Davi, o negócio é o seguinte, eu acabei de te dizer um negócio aí, foi mal, tá? Essa foi a minha palavra, a palavra do Senhor é a seguinte, tu não construirás o templo, porque tu és um homem sanguinário, tu adulteraste com Betseba e mataste Urias pela espada dos filisteus, tua mão é manchada de sangue, e uma mão manchada de sangue não pode construir o templo do Senhor. Não pense nunca que ficou tudo bem, não pense, isso é ilusão de igreja batista, metodista, presbiteriana, isso é ilusão deles, dos assembleianos. Isso aqui, meu irmão, é restauração, isso aqui é geração Jesus Cristo. Nós temos o entendimento da palavra, nós conhecemos a Escritura, e não pense que você tropeçou, levantou, está tudo bem. Não está tudo bem. Está tudo bem quando você não tropeça, aí está tudo bem. Não brinque com a sua vida espiritual, com a sua salvação. Jogue pesado, meu irmão. Jogue pesado. Nem que tu more debaixo de um viaduto sozinho, abandonado, mas vai com Jesus. É assim que eu penso, mas nem todo mundo pensa como eu. Mas eu gosto de pensar assim, sabe por quê? Porque eu tenho 26 anos de evangelho e estou de pé. Então eu gosto de pensar assim. Porque é assim que eu sempre pensei na vida. Eu sou radical. Está escrito? Então não faço. Não está escrito que eu tenha que fazer? Então também não faço. Mas é o óbvio é para os matemáticos. Eu sou crente, eu ando por revelação. Como é que chama o cara que anda por revelação? Gnóstico, né? Eu sou um gnóstico. Eu só ando por revelação. Se Deus não falar, eu não faço. Se Deus não disser, eu não vou. Por quê? Sou escravo. Eu nunca vi escravo fazer plano. Agora, cada um segue seu caminho, né? Tem um monte de gente aí fazendo por plano, né? Eu soube aí de um camarada que falou, estava conversando com uma pessoa e disse assim,
Não, nós temos que tomar uma atitude. Aí a pessoa diz, não, vamos orar. Que orar o quê? Eu sou um homem. Que história é essa de orar? Tem que fazer, tem que tomar atitude. É mesmo? Estela vista. Vai em frente, homem. Eu prefiro ser chamado de rato. Mas rato que sabe dobrar os joelhos e orar a Deus. Não quero nem saber que eu sou um homem. Sou homem, tem que tomar atitude. Epa, vai em frente. Se Jesus Cristo morreu na cruz para mim ser homem e tomar atitude, vai em frente. Fiquem à vontade. Lamento que no futuro não vamos andar juntos. Mas fiquem à vontade. Por quê? Porque eu não tenho essa disposição toda, né, irmão? Eu não tenho essa coragem toda de sou um homem, arregar a manga da camisa aí. Eu não sou esse tipo de homem. Eu prefiro ser escravo. Cada um segue na fé que tem, né? Eu não tenho essa fé toda para dizer, tenho que tomar atitude porque sou um homem. Eu oro. Se Jesus Cristo não der a direção, pode falar quem quiser, pode o mundo explodir, posso eu morrer soterrado, mas se ele não falou, eu não faço. E é assim que eu estou de pé, 26 anos, meu irmão, e eu não paro hoje na minha carreira para dizer assim, irmão, olha aqui, eu tive uma desgraça na minha caminhada, graças a Deus eu não tenho essa desgraça para apresentar. Tem mais perguntas? Pastor, é errado pensar que esse terceiro convidado, porque aqui diz que os primeiros foram convidados e se recusaram a ir. No caso, a gente já entendeu que foram os judeus. No segundo, a gente já entende que é a igreja. E no terceiro convidado, o Senhor diz ao servo, vai e os obriga. A gente pode entender que no milênio, a gente passar por um momento em que as pessoas vão ser obrigadas a largar tudo para servir a Deus. É errado entender que o terceiro convidado poderia ser os que vêm no milênio? Não, não é errado. Veja bem, nós estamos repletos de informações na Bíblia a respeito do 1, do 2 e do 3, ou ainda, primeiro, segundo e terceiro, e outras coisas mais. Então, dentro de um campo de simbologia, muitas peças se encaixam. Muitas peças se encaixam. Isso não é errado. Por exemplo, quando se fala de que a voz da restauração, a voz da restauração é um grito violento. Caramba, a voz da restauração é tão violento que os delegados e o Ministério Público tá louco comigo, estão procurando lá, estão esquematizando a hora que eles vão dizer, pegamos esse cara, vai lá buscar ele. Por quê? Porque a voz da restauração é louca. É louca, meu irmão, eu saio metralhando todo mundo, até o promotor disse, o camarada é uma metralhadora giratória, que ele viu o quê? O que é uma metralhadora giratória? Atinge para tudo que é lado, eu pego o político, eu pego o professor, eu pego o advogado, eu pego o juiz, eu pego o traficante, eu pego o policial, eu pego o médico, eu saio metralhando todo mundo que pisa na bola, e para metralhar todo mundo que pisa na bola, eu não posso pisar. Porque você não tem autoridade quando tu está com o pé na lama. Tu tem autoridade quando tu está com o pé na rocha. Deus não dá autoridade para quem está em falta. Deus dá autoridade para quem está no prumo. Essa é a verdade. Doa em quem doer, irmão. Essa é a verdade nua e crua. Entende? Então, ele é uma metralhadora giratória. Tá. Então, essa força pode se enquadrar na voz da restauração? Pode. Mas no milênio, nós não teremos também uma autoridade descomunal, em que essa autoridade fora do comum pode também ser entendida como um forçar. Imagina você entrando na Rede Globo e dizendo, tira essa novela do ar. Quem aí quer trabalhar para o rei que está reinando em Jerusalém? Ah, mas a emissora é minha. E era tua. Agora nós vamos proclamar as virtudes do grande rei nessa emissora. Isso é uma espécie de forçar pessoas a assistirem, forçar pessoas a ouvirem, é uma autoridade, então também pode ser enquadrado. Está arriscado alguém lendo textos bíblicos aí, se deparar com algumas coisas e dizer assim, poxa, aquilo também se enquadra aqui, também se enquadra ali, por quê? Porque a palavra é viva e eficaz, né? Então, assim sendo, pode se enquadrar também no milênio e pode se enquadrar em muitas outras coisas que de repente venham à nossa mente ou texto que nós venhamos a ler. Isto é simbologia, né? É infinita. Tem perguntas?
Vamos ouvir lá. É uma pergunta do Marcos, da Espanha. Pastor, por favor, preciso tirar uma dúvida que me acompanha e não vejo solução para ela. Já sei que não servimos leis dos homens e somente a lei da Bíblia, mas nos dias de hoje, se alguém roubar, estuprar, matar e etc., como ficaria a situação dessa pessoa na terra? Qual seria a justiça para essa pessoa? Irmão, a mesma justiça que foi atribuída a Davi, que foi atribuída a Saul, que foi atribuída, me ajudem, quem pecou aí, Deus, né? Foi atribuída aos homens que traíram Davi, enfim, a mesma justiça que foi atribuída a todo aquele que pecou e cometeu os seus delitos. Deus perdoa? Perdoa. Restaura? Restaura. A que ponto restaura? Paulo pecou. Qual era o projeto de Deus com Paulo? O projeto de Deus com Paulo era que ele fosse levado aos gentios de longe. Ele tinha todo um mundo para a vida dele. Paulo pecou. Saulo, sai de Jerusalém, porque tu vais ser enviado para os gentios de longe. Esse é o meu projeto, os gentios de longe. Tá, Saulo não saiu de Jerusalém, foi preso, foi parar numa cadeia. Aí vem o Senhor Jesus dentro da cadeia e se manifesta a ele e diz assim: Saulo, assim como tu testemunhaste de mim aqui em Jerusalém, para esses soldados, também importa que tu chegues a Roma. É o mesmo plano? Não é o mesmo plano. O projeto mudou. Paulo ficou preso em Jerusalém por 2 anos, em Roma por 2 anos, e dizem que ali um governador, parece um tal de Nero, vem e mata o decapitado. Alguns historiadores dizem que Saulo, depois de ficar 2 anos em Roma, preso, ele foi solto, durante mais um curto período de tempo, esteve pregando livre, foi preso novamente e foi morto por esse tal de Nero. Há essas 2 versões pelos historiadores. Mas seja lá o que for, olha para essa situação aqui envolvendo Roma, para aquilo que Deus falou: eu te enviarei para o mundo inteiro, aos gentios de longe. Quer dizer, uma situação completamente diferente. O projeto foi o mesmo? Não. Por quê? Porque Paulo pecou. Paulo não deu crédito à palavra do Senhor. Paulo foi contrário à ordem divina. Então, ele continuou de pé? Sim. Ele continuou servindo a Jesus Cristo? Sim. Ele continuou vendo a glória de Deus? Sim. Mas não como o que estava proposto. Agora, tem casos e casos. Olha para Saul. Saul não demorou muito. Primeira batalha lá, sei lá que ele foi lá, uma situação, viu os filhos mortos, caiu sobre a espada, não teve lucro. Teve tantas outras pessoas também, que depois de errarem diante do Senhor, não sobreviveram mais, colheram frutos amargos, outros baixaram a sepultura. Então, irmão, esse negócio de pecar e ser restaurado, tem que ser analisado. Eu pequei, eu me arrependo do meu pecado, Deus perdoa? Perdoa. Se ele perdoa o traficante, se ele perdoa o pedófilo, se ele perdoa o estuprador, ele perdoa a mim também. Porém, eu tenho que entender que tudo na vida traz consequência. Uma coisa é a pessoa que não sabe o que é o Evangelho, não sabe quem é Jesus, não sabe o que é o Espírito Santo, não tem essa graça do Espírito Santo sobre a sua vida, e essa pessoa, sem nenhum conhecimento zero, ela vem e comete um pecado. Este é um fato.
Mas uma pessoa que conhece o Evangelho, já provou do dom espiritual de Jesus Cristo, uma pessoa que já teve o toque do Espírito Santo, uma pessoa que já conviveu dentro da igreja, já viu os sinais, prodígios e maravilhas, e esta pessoa vem e comete um pecado, irmão, o pecado do primeiro, do cego, é diferente do pecado daquele que enxerga. Isso é justiça. Eu não posso chegar para duas crianças e dizer assim, e vai falar para uma, olha, ali na frente tem um abismo, e para outra eu não falo, e eu digo assim, ó, vocês dois saem correndo aqui. Aqui eu avisei que tem um abismo na frente, já vai com precaução, não vai cair no buraco. Aí a outra vai cair no buraco. Aí eu vou dizer assim, você caiu no buraco, você é um burro. Como é um burro? Não foi avisado. Assim é o pecado das coisas espirituais. Então a pergunta lá do irmão, Deus perdoa? Perdoa. Deus restaura? Restaura, mas tem critérios. Esse perdão e essa restauração tem vários níveis, e é Deus quem julga o nível dessa coisa. Algumas vezes Deus nos mostrou já situações, né? Por exemplo, eu conheci um homem que tinha uma igreja aqui na Praça da Bandeira, onde eu ajudava ali, e este homem, fundador de uma igreja, isso é uma coisa muito gloriosa, fundador de uma igreja, homem cheio de talentos, dons espirituais, coisa gloriosa. Eu pude ter o privilégio de contemplar essas coisas na vida daquele homem, mas um dia este homem resolveu fechar a igreja. Por quê? Por causa de uma proposta salarial de um grupo da Nova Vida que estava envolvido com o G12, propôs para ele uma situação salarial, e ele, como estava doido para viver de dinheiro da igreja, ele simplesmente resolveu fechar a igreja que ele era fundador. A igreja estava crescendo, já tinha ali mais de 30 membros, a coisa estava acontecendo até rápido, de uma maneira gloriosa, as pessoas envolvidas com a obra. Ele fechou a igreja, dizendo que esse povo tinha que ir congregar lá na Nova Vida, do G12, e o pastor da Nova Vida disse que ia dar para ele o dízimo correspondente, olha a loucura, o dízimo correspondente ao povo da igreja que iria para lá. Ele achou que ia para lá, acabou que ninguém foi, ninguém foi. O pastor disse que ia dar para ele o dízimo dessa igreja, desse povo dele que fosse para lá, e ia acrescentar mais não sei quantos % para compor o salário dele. E ele, feliz da vida, aí apareceu dentro da igreja um anjo, e esse anjo se dirigiu a outro anjo que estava sentado numa mesa escrevendo em um livro, e esse livro, ele falando as coisas que aconteceram, os projetos e tal, e o anjo anotando tudo. Quando ele acabou de falar, o anjo fechou o livro, e o outro anjo se aproximou, ele passou o livro para o outro anjo, o anjo abriu as asas e voou. Aí foi contada a visão para ele, ele falou assim, pois é, Deus aprovando o que nós estamos fazendo. Falei, não é aprovando não, é Deus mostrando que o teu ministério acabou e que tu nunca mais será pastor. Aquele era o livro do teu ministério, já era, foi encerrado. Quer a prova? É só procurar por ele. Então, mas o que acontece aqui? O que aconteceu? Eu vou botar aqui embaixo a palavrinha, ó. Nunca mais serás pastor. Ah, Deus pode perdoar, Deus pode restaurar, pode voltar a ser um cristão, pode ajudar na obra da igreja, pode se envolver ainda com muitas coisas, pode se envolver com muitas coisas, menos ser um pastor. Nunca mais serás um pastor, nunca mais. Então, existe perdão? Existe. Existe restauração? Existe. Mas a qual ponto? É bom não arriscar, né? Eu prefiro não arriscar. Que Deus tenha misericórdia de mim, é o que eu peço todo dia, né? Porque eu sei que a missão, o caminho é estreito, é árduo, é apertado, mas eis a realidade. Tem mais pergunta aí? Pastor, como posso saber se ainda estou enquadrada
no mover da restauração? E se não, o que posso fazer para voltar ao caminho? Bom, não sei, depende de quem está falando, depende de que situação, porque a pessoa, entende? O que acontece é o seguinte, a voz da restauração chega. Quando a voz da restauração chega, como a restauração é uma voz difícil de se entender em primeira mão, está todo mundo acostumado com paz e amor e amizade, e ninguém fala mal das igrejas, ninguém fala mal de pastor, como está todo mundo acostumado com esse mamão com açúcar, a voz da restauração é um negócio difícil de se compreender. Então, quando a pessoa tem o primeiro contato com a voz da restauração, Deus dá à pessoa um tempo aonde o Espírito Santo vai estar tratando com essa pessoa. Ela vai começar a ler a Bíblia, quando ela lê a Bíblia, o Espírito Santo vai apontar para ela, olha a restauração. Ela vai ouvir alguma coisa, seja lá o que for, o Espírito Santo vai, olha a restauração. Existe um tempo em que o Espírito Santo vai dar à pessoa para que ela reaja. Mas esse tempo tem fim, ele é limitado. Então, se a pessoa der ouvidos durante esse tempo, ela vai se voltar para a restauração e vai caminhar, vai aprender e os projetos de Deus vão se cumprir. Se o tempo findar e ela não se voltar para os projetos de Deus dentro da restauração, findando o tempo, findou também a oportunidade dela. Então, eu não sei em que situação a pessoa que pergunta está incluída, está enquadrada. Agora, não posso usar uma capa de falsidade. Não, sempre há tempo. Não, sempre há tempo não. Sempre há tempo não, porque agora recentemente teve gente correndo atrás de mim, querendo oração, eu falei assim, não. Exatamente há 13 anos atrás, essa pessoa teve a chance dela. Eu falei para essa pessoa coisas que ninguém falaria. E essa pessoa simplesmente disse que ia mandar o pastor dela vir aqui para falar comigo, e eu disse, se ele é homem de Deus, realmente, e se garante que quer ouvir a verdade, manda ele vir falar comigo. Até hoje ele não veio, se passaram 13 anos, agora a pessoa está em cima de uma cama, precisando da minha oração, chama o pastor dela, passaram dias ligando para mim, estou ocupado, estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Quando eu passei pela vida deles, dessa família, e falei verdades que ninguém ousou jamais dizer, quando eu fui claro, límpido e transparente, eu falei, o teu pastor é um mercenário, é um ladrão, e vai destruir a tua vida, do teu filho e de todos à tua volta. Não, que isso? O pastor dele vai lá falar contigo, então manda vir. Eu falei, o diabo vai te frechar atrás desse púlpito, falei para o filho dela, o diabo vai te frechar atrás desse púlpito. Você não é pastor e o teu pastor não é pastor, ele é um mercenário. Imagina, meu irmão, um desgraçado que aparece uma vez por mês na igreja para colher dízimo e oferta. Aonde que um desgraçado desse pode ser pastor? O cara aparece na igreja uma vez por mês só para recolher os dízimos e ofertas e ainda ficou devendo água, luz e outros impostos às pessoas. E está todo mundo dizendo que o cara é pastor só porque ele está projetando o filhinho da madame atrás de um púlpito. Está todo mundo achando, pô, meu filhinho com 17 anos é pastor, só se for pastor do diabo, meu irmão. Eu falei essas verdades todas na cara de toda a família. Aí agora estão precisando da minha oração? Não, a minha oração é para outros. Eu tenho mais o que fazer. Se morrer não é culpa minha, eu não tenho poder de dar vida nem de tirar. Agora, eu tenho que fazer a missão que o meu Deus me mandou fazer. Tem perguntas? Pastor, ouvi um comentário louco sobre um membro de uma igreja batista falar que o espinho na carne que Paulo falava era sobre um sentimento homossexual. Isso é só mais uma prova de que essas igrejas estão caídas. É tanto que vemos alguns rapazes dessa igreja que têm um comportamento afeminado. Eles usam esse pretexto para se justificarem? Na verdade, isso é até uma novidade, né? Porque sabe como é, né, irmão? As pessoas precisam se respaldar em alguma coisa. Não tem essa tal de Lana Holden, né?
a lésbica, quando ela apareceu dando testemunho no Maracanãzinho, com as Assembleias de Deus, me trouxeram um CD, me trouxeram um DVD. Eu falei assim, eu nunca ouvi falar dessa mulher. Há quanto tempo que ela é crente? Não, essa mulher tem 3 meses de evangelho e já está dando testemunho. Deus fez uma obra muito rápida na vida dela. Eu falei, não, essa obra não é de Deus, é do diabo. Que isso, irmão? A mulher é ungida, a mulher é um poder de Deus. Eu falei, que isso, meu irmão? Se enxerga, que obra em 3 meses? Que obra de Deus em 3 meses é essa? Cadê o homem capaz de assimilar a obra de Deus em 3 meses? Cadê esse homem? Cadê essa mulher? Ninguém assimila uma obra de Deus e se transforma num pregador em 3 meses. Ninguém. Não, irmão, você acha que só você é homem de Deus? Só você é ungido, só você tem ministério, só você tem talento, só você tem o dom, só você tem o Espírito Santo, só você conhece Deus. Não, não é só eu não, mas por enquanto. Aonde? Aí resultado, eu falei, meu irmão, essa mulher não vai sobreviver, não podia estar dando testemunho. Aí me trouxeram um DVD, quando eu fui ver o DVD da mulher, porque a roupa, porque o cabelo, porque a bainha, porque a cor do vestido, porque o batom, porque o brinco, porque o anel, porque a aliança. Falei, cadê o evangelho, meu irmão? Cadê o evangelho? Cadê? Estou aqui ouvindo esse CD há 40 minutos, cadê o evangelho? Eu estou ouvindo falar de roupa, cabelo, ela é alfaiate? Ela é cabeleireira? Ela trabalha em loja de bijuteria? Cadê o evangelho? Não, irmão, porque é a doutrina da igreja que está. E cadê a doutrina do evangelho? Aí, resultado, cadê a Lana Holden hoje? É a pastora da igreja das lésbicas. Ah, tá, então eu estava certo. Mas a lésbica lá, a pastorzinha de minha tigela, ela usa textos bíblicos. Ela diz que Davi e Jonas, a alma de Davi se apegou a de Jonas. Então eles eram homossexuais. Ah, eram? Espera a hora que Jesus bateu o martelo na cabeça dela que ela vai ver. O pai de uma lésbica, Neemias Mariem. Neemias não sei que é o nome do camarada, também pastor de igrejinha de gay. Porque porque a filha dele era prostituta e o filho homossexual, começou a achar um monte de texto na Bíblia para justificar as abominações dos filhos. Irmão, todo mundo quer achar um amparo, um apoio, quando sabe que está errado e caído. Todo mundo quer achar, entendeu? E se achar alguém desapercebido, né? Resultado, quem compõe hoje a igreja da Lana Holden? Os lixos igual a ela, os que compõem o lesbianismo. Nada justifica, nada mais justifica, né, do que a condenação que está sobre a vida dela. E tem mais, hein? Ela não se arrepende mais. Para ela as portas estão fechadas. Nem arrependimento ela não consegue mais. É o tipo da pessoa que você já pode dizer, vai para o inferno, porque até a chance do arrependimento tem limite. Tem limite. Senhor, me deixa sepultar o meu pai que eu vou te seguir. Não vai não. Deixa os mortos sepultar os seus mortos. Tu vem e segue. Amém, irmãos? Perguntas aqui ou encerramos? Ninguém? Então vamos encerrar, né?